Prepare-se para mergulhar na história mais intensa e aterrorizante que você já viu. O mundo foi destruído por uma praga mortal. Os mortos voltaram. E algo ainda pior despertou com eles. Mas no meio do caos, um homem e uma mulher descobrem que a cura pode estar no sangue ou na alma. Mas nem tudo é o que parece. Eles sobreviveram ao impossível. Mas será que conseguirão enfrentar o que veio depois? Asterisk zumbis, experiências genéticas, sociedades secretas, criaturas sobrenaturais, e um final de tirar o fôlego. Assista agora e descubra o que existe além do último suspiro da humanidade. CGP, inscreva e deixe o like para mais histórias como essa. A sirene tocou às 3h17 da madrugada. Foi como se o mundo tivesse engasgado com o próprio silêncio antes de explodir em caos. Não era uma guerra. Não era terrorismo. Era o fim. Mas ninguém entendeu isso até ser tarde demais. Tudo começou com uma febre. Uma simples febre que fazia os olhos ficarem vermelhos como sangue e a pele se dissolver em manchas roxas. Os hospitais lotaram, depois fecharam, os médicos sumiram. E então, os doentes voltaram. Mas não como antes. Ao abrir a porta, viu a vizinha do 502 rasgando o rosto do porteiro com os dentes. Não pensou, correu, sirenes choravam à distância. As pessoas corriam, mas não havia para onde. Havia casas silenciosas com marcas de unhas nas paredes, lojas vazias onde manequins pareciam observar os vivos. Pássaros já não cantavam. Cães andavam em bandos, famintos, enlouquecidos. Desceu as escadas, pulou cadáveres e escapou por segundos de mãos geladas que tentavam arrastá-lo. Lá fora, o céu estava vermelho. O ex-policial enlouqueceu e se atirou em um bando de infectados. As crianças, uma delas foi mordida. Isadora chorou enquanto aplicava morfina na pequena. O céu chorou junto. Com os olhos mortos e os dentes afiados demais para serem humanos, ela o acolheu e ensinou como matar os mortos menos crânio, sempre o crânio, e como fugir dos vivos que, por medo ou fome, eram tão perigosos quanto os zumbis. Voltaram famintos, mas uma única frequência ainda chiava. Base Noroeste. Vida, vida. A cidade virou um inferno, mas havia um fio de esperança. Boatos diziam que existia uma zona segura, ao norte, onde ainda havia luz elétrica, médicos, soldados e... apontaram armas. Isadora caiu. Lucas a segurou. Ela sangrava pelo nariz. Tremia. Os olhos vermelhos vida. Lucas, um jovem técnico de informática, acordou com um som de gritos vindos do corredor do prédio. Dizia que dentro havia uma amostra do sangue dela menos imune, talvez. Um cientista havia lhe contado, antes de ser devorado, que seu sangue poderia ser a chave. Por isso ela não podia morrer. Por isso Lucas a protegia como se sua alma dependesse disso. A fumaça dos incêndios tomava o ar. Em meio à destruição, Lucas encontrou Isadora, uma estudante de medicina que salvava o que restava de gente. Eles encontraram abrigo nos escombros de uma escola. Lá, outros sobreviventes. Um velho pastor, 2 crianças órfãs e um ex-policial com um olhar perdido. A comida era escassa, a água tinha gosto de ferrugem. A jornada começou. A cada passo, o mundo ao redor parecia desistir um pouco mais. Isadora carregava uma seringa, mas a estrada era cruel. O pastor morreu tentando proteger as crianças de uma emboscada feita por humanos. Lucas e Isadora continuaram. Encontraram um rádio militar. Quebrado, eles seguiram a voz como quem segue uma prece. Caminharam dias, enfrentaram frio, fome e os mortos que andavam até debaixo da terra. Quando finalmente chegaram aos portões da base Noroeste, restavam apenas eles dois. E Isadora estava febril. Lucas gritou, bateu, implorou. Soldados apareceram nas torres. Ela é a cura, gritou Lucas. Por favor, ela é a última esperança. Os portões se abriram. Médicos vestindo trajes de contenção os levaram. Injeções, isolamento, testes. Horas depois, uma voz fria pelo alto-falante. Paciente identificado como portadora de anticorpos únicos. Iniciando o protocolo de replicação. Sujeito acompanhante será removido. Lucas resistiu, gritou, lutou, foi sedado. Dias se passaram. Lucas acordou em uma cela limpa demais. Pelo vidro, via cientistas indo e vindo, mas não via Isadora. Então uma tela se acendeu. Ela apareceu, magra, pálida, conectada a máquinas. Mas viva. Ela sorriu. Eu sou a cura, Lucas. Eles vão salvar o mundo com meu sangue. Mas não vão me deixar sair. Lucas engoliu o choro. Encostou a testa no vidro. Eu prometi que te protegeria, lembra? Ela assentiu. Lá fora, os zumbis ainda uivavam. Mas naquele laboratório escondido sob a terra, entre grades, agulhas e promessas, alguém ainda respirava.
E esse suspiro, talvez fosse o último, ou o primeiro de uma nova era, mas o mundo não esperaria calmamente por uma cura. Enquanto os cientistas colhiam gota por gota do sangue de Isadora, tentando replicar sua imunidade, o resto do planeta apodrecia em ruínas. As fronteiras caíram, as leis deixaram de existir, os poucos governos remanescentes se comunicavam por códigos curtos e desesperados. A esperança agora morava em tubos de ensaio, em laboratórios subterrâneos onde o tempo corria contra a extinção. Lucas, trancado em uma cela com luz artificial, virou um fantasma. Observava tudo pelas câmeras. O vidro era sua prisão e sua única conexão com Isadora. Ele queria saber se Isadora sobreviveria. Saber se aquele sacrifício fazia sentido. A mutação que a tornou imune agora está se voltando contra ela. Nós podemos estabilizá-la, mas precisamos de um novo doador compatível. Os médicos não falavam com ele. Guardas não respondiam. Ele era um risco, um civil imprevisível com motivos demais para tentar fugir. Mas Lucas não queria fugir, mas se você for, talvez possamos criar a cura definitiva, ou arriscar a vida, por uma chance de salvar não só Isadora, mas o mundo. Um dia, uma doutora de olhos cansados apareceu do outro lado do vidro. Seu crachá dizia Doutora Maíra Valença. E por um milagre que nem os próprios cientistas conseguiam explicar, ele era compatível. No instante em que ela puxou sua mão em meio aos gritos dizendo corre, pensou nas crianças, no velho pastor, em tudo que haviam perdido. Ela digitou algo no painel e falou por um intercomunicador. Lucas, você é importante. Mais do que imagina, ela não teria aguentado sem você. Mas agora, precisamos de sua ajuda. Lucas se aproximou, confuso. As palavras se arrastavam pela garganta. Que tipo de ajuda? Precisamos usar a sua medula. É arriscado, muito, e se algo dar errado, você pode não acordar. Ela tá entrando em colapso. O corpo tá rejeitando o próprio sangue. E você acha que eu sou? Não temos certeza. Estava fraco, mas vivo, ao seu lado, Isadora, sentada. Os olhos claros, sem febre, as bochechas com cor. Ela sorria. O vento tinha cheiro de terra molhada do sangue. Lucas respirou fundo. Era isso então a escolha final. Bieber, enclausurado, esperando o fim. A última coisa que ouviu foi a voz de Isadora, fraca, por um fone conectado ao seu ouvido. Façam o teste, ele disse, firme. Nas horas seguintes, agulhas perfuraram sua pele, máquinas apitaram. O sangue escorreu vermelho vivo para tubos translúcidos. Mas havia um porém. Estamos vivos, pode ainda não ter sido o último, e eles conseguiram replicar. O que sobrou da civilização se reorganizava aos poucos, com campos de refugiados surgindo em antigos estádios, escolas virando hospitais e igrejas funcionando como centros de vacinação, tornaram-se símbolos. Os rostos de uma nova esperança, a vacina. Ela está sendo enviada para o mundo todo, agora uma chance. O procedimento exige mais do que seu sangue, disse a doutora Maíra. Lucas olhou para o teto, pensou no dia em que conheceu Isadora, e então respondeu. Helicópteros cruzavam os céus pela primeira vez em meses. Pessoas aplaudiam. Portas se abriam. Estações de cura surgiam nos escombros das cidades. Os infectados caíam lentamente, como se o próprio apocalipse estivesse cansado de lutar. Que ela acorde. Nem que eu não acorde mais. Ele foi levado para a sala de contenção. Deitou-se na mesa metálica. As luzes brancas cegavam. Eu nunca vou esquecer o que você fez. Escuridão. Silêncio. Suspiros. E então, luz. Lucas abriu os olhos. Deu certo, Lucas, lá fora. O som mudou. O mundo, enfim, respirava. Lucas e Isadora subiram até a superfície juntos. O sol parecia mais quente. E agora? Ele perguntou. Isadora olhou para o horizonte, onde cadáveres deixavam de se mover e flores cresciam entre os escombros. Agora, a gente recomeça. Mas o apocalipse, como um velho monstro adormecido, nunca morre de verdade. Ele apenas aguarda o momento certo para respirar de novo. E o último suspiro. O mundo começou a cicatrizar, mas as feridas do apocalipse não desapareceram. Elas se tornaram cicatrizes profundas no mapa da humanidade. As grandes cidades, outrora centros pulsantes de vida, agora eram esqueletos de concreto, cheios de silêncio e ruínas. Lucas e Isadora não eram mais apenas sobreviventes. Governos caídos se reerguiam lentamente, usando as imagens deles como propaganda,
como se fossem os santos de uma nova era. Mas nem tudo era luz. A cura funcionava para muitos, mas não para todos. Os zumbis mais antigos, chamados agora de veteranos, estavam além da recuperação. Seus corpos haviam se deteriorado tanto que a vacina apenas retardava a podridão. Não havia reversão para eles. Só fogo. Então surgiram os purificadores, grupos paramilitares que caçavam os infectados remanescentes com brutalidade. Mas não paravam por aí. Ele tremia, com os olhos marcados por veias avermelhadas, mas estava curado. A vacina tinha funcionado. Ainda assim, os purificadores queriam matá-lo. Começaram a atacar sobreviventes que haviam sido expostos, mesmo que vacinados. Ele era considerado instável, um símbolo fora de controle. Um herói que havia começado a pensar com o coração. Para eles, qualquer toque da praga era motivo de extermínio. Lucas os enfrentou pela primeira vez ao encontrar um menino de 9 anos escondido em um vagão de trem. Abandonaram os centros de comando e partiram em uma missão silenciosa pelo que restava do país. Pessoas que o novo mundo não queria menos, mas que ainda podiam viver. Lucas não permitiu. Atacou, lutou, sangrou e fugiu com um menino nos braços. As noites eram calmas, às vezes porque mesmo ali, a ameaça rondava. Era como se tivesse evoluído além da cura, e ela não agia sozinha. Essa atitude o tornou um alvo. Isadora, agora trabalhando como médica-chefe da iniciativa global de reconstrução, recebeu ordens para se afastar de Lucas. A guerra não havia acabado, apenas mudado de forma. Os olhos eram completamente pretos, a pele endurecida como casca de árvore. Ela não gemia, ela sussurrava. Estudar. Diziam que lá ainda existia o laboratório original da epidemia, onde o paciente zero estava congelado. Adaptar, combater, porque enquanto ainda houver um suspiro, ainda há chance. Mas ela recusou. Juntos, eles decidiram fazer diferente. Montaram um abrigo próprio. Isadora tratava os infectados em recuperação, Lucas os protegia. Aos poucos outros foram chegando. Famílias inteiras, órfãos, ex-militares, cientistas banidos. Esse refúgio foi batizado de Aurora. A Aurora não tinha cercas elétricas, nem torres de vigilância. Tinha hortas, poços artesianos, livros, música. Crianças aprendiam a escrever de novo. Um dia, uma nova criatura apareceu. Não era zumbi comum. Isadora sentava ao lado, observando os campos abandonados onde as flores cresciam entre carcaças de ônibus e esqueletos de cidades. Vocês acharam que era só isso, dizia, como um eco dentro da cabeça dos que se aproximavam. Essa nova mutação, batizada de tipo 0, não respondia à vacina. Espalhava uma mensagem. Vocês não sobreviveram. Apenas adiaram, Lucas sabia. Ele e Isadora reuniram sobreviventes. Não podiam mais se esconder. Precisavam entender o novo inimigo. Uma nova missão nasceu. Viajar até a Zona Sombria, menos uma área completamente isolada onde tudo começou. Talvez, nas amostras esquecidas e nos arquivos corrompidos, estivesse a resposta para essa nova ameaça. Lucas olhou para Isadora, segurando sua mão com firmeza. Pronta para mais uma luta? Ela sorriu, sem medo, como sempre, e com isso eles partiram. A noite caiu, lenta e pesada, mas na escuridão 2 passos seguiram em frente, e ao longe, algo que sorria com dentes que não deveriam existir, porque o apocalipse zumbi nunca quis destruir a humanidade. Ele só queria ver até onde ela iria, antes de implodir por dentro. A estrada até a Zona Sombria era um caminho de lembranças mortas. Lucas dirigia um jipe blindado improvisado, com pedaços de metal soldados por sobreviventes. O motor roncava como uma fera cansada. Cada cruz de madeira na beira do caminho era um lembrete. O mundo não foi apenas destruído pelos mortos, mas pela desesperança dos vivos. O rádio do veículo emitia apenas estática. O silêncio era total. Nem pássaros, nem vento, apenas o som dos pneus esmagando ossos secos. Eles sabiam que estavam chegando quando o céu ficou mais escuro, mesmo sendo meio-dia. As árvores pareciam mortas por dentro. A atmosfera era pesada, quase sufocante. A Zona Sombria não era só um lugar, era um sentimento. Era como se a própria Terra tivesse desistido de viver ali. Nos mapas antigos,
Aquele território era conhecido como Distrito Pioneiro, uma zona industrial de alta tecnologia que abrigava laboratórios secretos de engenharia genética. Os boatos diziam que o surto zumbi começou ali não com um erro, mas com um experimento. Ao cruzarem a fronteira, Jaip simplesmente apagou, como se alguma força invisível drenasse energia. Eles continuaram a pé, com armas nas costas, máscaras no rosto e coragem no coração. Havia marcas no solo não de zumbis comuns, mas de algo que andava em 4 patas, mas era claramente humanoide. O chão estava coberto por uma névoa fina que não se dissipava. Torres metálicas tombadas formavam labirintos naturais. E então, virando a esquina de um antigo centro de pesquisas, eles o viram. O laboratório original era uma estrutura semi-subterrânea, com portões de aço retorcidos e símbolos científicos riscados com sangue. No chão, a frase "A humanidade não deve tocar o que não compreende". Lá dentro, o tempo havia parado. Computadores antigos piscavam luzes intermitentes. Corpos fossilizados em posições de desespero ainda estavam nas salas. Entre os poucos dados legíveis, uma série de vídeos arquivados chamou a atenção. Um deles segurava um crachá com a identificação Dr. Enzo Saldana, diretor de pesquisa biológica avançada. Isadora acessou um dos terminais. Surpreendentemente, o sistema ainda funcionava, mas havia senhas, arquivos criptografados, registros corrompidos. O objetivo: vencer guerras sem perder soldados. Seu corpo tremia, os olhos negros, e no peito, algo pulsava por baixo da pele. Começou a comandar os outros infectados por uma rede biológica semelhante a um Iveminde. Era ela quem estava por trás dos novos sussurros. Era ela, a criadora registros do paciente 0 classificação N1X. Contato direto resultará em contaminação neural. No primeiro vídeo, uma mulher em estado catatônico era mostrada em uma sala estéril. Ela não foi infectada menos. Ela foi criada, disse Isadora, com a voz trêmula. Lucas apertou o punho. Então eles fizeram isso? Os zumbis foram fabricados? Não só isso, eles foram programados. A mutação tipo 0 é um estágio seguinte, um plano B. Mais vídeos revelaram detalhes de um projeto secreto chamado Vórtice Ômega. Um plano para criar um exército biológico autônomo capaz de sobreviver a qualquer ambiente. Mas eles perderam o controle. O paciente 0 desenvolveu consciência, e ela estava acordada novamente. Gritava sem emitir som. O vídeo final mostrava um cofre criogênico com um aviso: a unidade deve permanecer selada. Mas ao entrarem na sala do cofre, ele estava aberto e vazio. Lucas girou devagar, ouvindo algo rastejar pelo teto. Você veio até mim, Lucas. Eu estou nos restos, nos curados. Mas Isadora caiu, sangrando pelos ouvidos. Nossa, a floresta escura parecia respirar atrás dele. A criadora não precisava correr, ela já estava dentro. Eu sou o que sobra quando a esperança morre. A voz era como um sussurro de 1000 bocas em uníssono. Não vinha do ar, mas da mente. Isadora caiu de joelhos, com as mãos na cabeça. E então, das sombras, ela apareceu, alta, magra, com a pele translúcida e veias negras pulsando como rios de sombra. Os olhos, 2 buracos abissais onde vozes ecoavam. Vocês curaram o corpo, mas esqueceram da mente coletiva. Eu sou o suspiro final. A memória do que vocês tentaram enterrar. Lucas apontou a arma. Foi o nascimento de algo maior. Ela sorriu. Atirar em mim e atirar em vocês mesmos. Elders. A criatura desapareceu, em névoa. Lucas a pegou no colo, fugiu do laboratório coro como nunca, dentro do tudo. E naquele instante Lucas percebeu a verdade. O apocalipse não foi um fim. A cura havia acordado algo muito mais antigo, algo que agora respirava através de cada suspiro humano. Lucas correu com Isadora em seus braços, atravessando os escombros da zona sombria, como quem tenta escapar do próprio destino. O céu, agora completamente negro, parecia cair sobre suas costas. As árvores gritavam sim, gritavam menos, como se carregassem ecos de todas as almas devoradas. O sangue escorria dos ouvidos e se espalhava pelo pescoço, tingindo seu jaleco de vermelho escuro. Oh, Chotrimia! E a sensação de estar sendo observado era tão densa quanto a névoa que envolvia cada passo. Isadora tremia.
os olhos abertos mas vazios, como se algo dentro dela estivesse travando uma batalha silenciosa. Estava abandonada. Lá dentro, Lucas fechou todas as entradas, armou armadilhas, preparou seringas de antivirais e ativou os sensores do velho sistema de alarme. Fica comigo, Isa, por favor, fica comigo, sussurrava Lucas, mais como uma oração do que como palavras. Ou talvez sempre tivesse estado, à espreita, esperando o momento certo para emergir. Ele sabia que o mal não tinha ficado para trás. A criadora estava dentro dela agora. Eles alcançaram uma velha torre de observação no alto de uma colina, onde antigas forças militares haviam instalado um posto há muitos anos. Lucas engoliu em seco. Voltou ao computador enferrujado da torre e vasculhou arquivos militares. Enfim, achou algo escondido num diretório esquecido. E então, ficou ao lado de Isadora. Não por querer, mas por ter sido feita assim. A primeira cura foi também a primeira chave. Depois vieram os veteranos deformados e esqueléticos, mas com olhos brilhando em azul elétrico. E por fim, 4 figuras encapuzadas altíssimas, de pele como obsidiana, e passos que não tocavam o chão. Ela começou a murmurar coisas incompreensíveis, em idiomas que ele não conhecia menos, ou talvez idiomas que ninguém mais conhecia. Um para cada continente e RAM recipientes. Corpos vivos para os códigos genéticos do programa Vórtice. Não eram humanos. Seus olhos agora tinham 2 círculos concêntricos brilhando, como se fosse uma constelação em miniatura. Não eram mortos. Eram experimentos sem forma original. Adormeceram quando o surto colapsou o sistema. Ecoou no próprio ar. Mas se o coração central for reativado, eles despertam. Querem me usar como catalisadora? Se conseguirem, o mundo volta ao pó. A noite não está mais sozinha. Eles acordaram também. E lembram, eles estão vindo quem? Quem acordou Isadora? A torre começou a tremer. A realidade ao redor ondulava como água distorcida. Os primeiros... Tocou o braço de Lucas. Seus olhos ardiam. Mas agora tinham algo de humano novamente. Essas palavras pairaram no ar como gelo. Classificação Omega. Os primeiros apenas o color que ela usava jogado no chão. Antes do paciente 0, havia 5 protótipos. Isadora era o coração. E agora, ela estava abrindo portas que jamais deveriam ter sido tocadas. Naquela noite a torre foi cercada. Primeiro vieram os infectados comuns, não uivando, não correndo menos, apenas parados, em silêncio, como uma procissão de corpos em reverência a algo que ainda viria. Os sensores explodiram. As armadilhas não os detiveram. Lucas pegou Isadora no colo. Ela estava entre a consciência e o transe. E então uma das figuras encapuzadas falou. Quando levantou os olhos, ela não estava mais lá. A voz não saiu de sua boca. Ela pertence à origem. Lucas se colocou na frente. Ela pertence a si mesma, silêncio. E então, você lutou contra a morte, Lucas, agora. Ela luta contra você. As 4 figuras ergueram as mãos. Isadora com esforço se levantou. Eles querem me levar. Eu não vou deixar. Ela sorriu, com lágrimas nos olhos. Você vai ter que deixar, amor. Antes que ele respondesse, ela o beijou um beijo lento, quente, desesperado e calmo ao mesmo tempo. Então, correu para o centro do pátio da torre, onde as figuras encapuzadas aguardavam. Ela abriu os braços. Se eu sou a chave, então vou fechar a porta. Comigo, dentro. E naquele instante, algo explodiu no Selvum Claro Atul. Uma onda de energia que varreu os mortos de pé, apagou os gritos das criaturas e engoliu os encapuzados como poeira ao vento. Lucas caiu de joelhos. Não havia sangue, não havia corpo. E ao longe, pela primeira vez desde o fim do mundo, o sol nasceu limpo, mas Lucas sabia. A guerra ainda não acabou. Porque onde há luz, as sombras esperam. E onde houver um último suspiro, haverá alguém tentando prendê-lo para sempre.